Fala, meu chuchuzinho, professor Vevé, tio Vevé aqui com vocês. Vamos brincar mais uma vez. Vamos aqui alegrar o nosso canal, trazendo novidades, trazendo questões, trazendo dicas, macetes, beleza? Trazendo o nosso método para trabalhar para vocês aqui. Trazer um pouquinho aqui de sequências e um pouquinho dos problemas envolvendo o que eu chamo de problema do calendário, certo? Então, eu trouxe algumas sequênciazinhas aqui mais especiais, certo? Então, presta muita atenção. A palavra medicina foi escrita repetidamente e sequencialmente como segue. Aqui a banca foi camarada, porque ela já disse o que aconteceu. Então, muitas questões desse tipo, você como candidato tem que identificar o que eu acabei de falar com vocês aqui sobre uma sequência especial, certo? Então, você que tem que observar que esta sequência que ele deu aqui, ó, do primeiro elemento, segundo elemento e assim sucessivamente, ou seja, do início dela, que é nesse M, para o infinito aqui, essa sequência, a partir do primeiro ponto, o primeiro elemento, que é essa letra M, vai chegar em algum ponto, que é nesta quebrada aqui, e ela volta a acontecer lá no início. Eu costumo chamar isso aqui de uma sequência repetitiva. Tem professores que gostam de falar de problema do carimbo. Eu gosto de colocar tudo isso, uma sequência repetitiva, um problema do carimbo. Carimbo porque é como se tivesse a palavra medicina carimbada sequencialmente. Ou até o problema de rotina, certo? Então a pessoa faz sempre as mesmas coisas todo dia. Quando for no dia seguinte, volta lá para o início. Então você não tem que tentar decorar, mas entender. Você tem uma sequência de informações que ela tem um certo início e em um determinado ponto ela termina e no próximo elemento, no dia seguinte, na sequência seguinte, ela volta lá para o início e retorna a acontecer. Então, nessa questão foi camarada porque ele disse. Então, a primeira coisa que vocês deveriam, certo, observar é disso que se trata. Então, quando você observa que a sequência é essa que está sendo destacada para você. E se você não quiser escrever essa sequência até onde ele pede, o elemento 2009, existe um métodozinho bem prático para você, entendeu? Então, preste atenção como é que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro ponto é que eu tenho que reconhecer quem é esta sequência, onde ela começa, certo? Então começa aqui na letra M, aí vai. Cuidado que isso não precisa ser uma palavra que faça sentido. Pode ser qualquer coisa, pode ser palavra mesmo, pode ser símbolos, como já aconteceu, uma rotina, como aconteceu recentemente numa prova da IDECAM, beleza? Então eu tenho que identificar isso. Neste especificamente falando aqui, a prova já foi camarada porque ela disse. Então, te dá uma dicasinha para começo de história. Como é que eu vou resolver uma situação dessa quando ele me pedir qualquer elemento aqui, por mais distante que seja? Primeiro é reconhecer que aqui é o carimbo, é a rotina, é a sequência. E qual é isso? Medicina. Segundo ponto, você vai numerar esses elementos para saber quantos elementos formam esse carimbo, essa rotina, quantas etapas. Então, começa do primeiro elemento, que é 1, e aí você vai contando aqui. 2 é o E, 3 é o D, 4 é o I, 5 é o C, 6 é novamente o I, 7 é o N e o último elemento você vai colocar 0. Porque aqui, a dica do Vevé aqui para vocês é que isso vai estar na nossa dica para resolver através dos restos. Beleza? Você vai entender agora como é que é o procedimento. Então, o problema dessa rotina aqui, como é que a gente vai quebrar, como é que a gente vai descobrir. Então, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar a posição que a prova pede, presta sempre atenção aí. Você vai pegar a posição que a prova pede, vamos já fazer as substituições. Você vai dividir pelo número de elementos que tem esse carimbo, essa rotina, essa repetição. E a única coisa que vai te interessar nesta divisão é exatamente o que eu vou escrever para vocês aqui. Se vai fazer uma divisão, você não pode errar em divisão, né? Pegar, dividir até onde for possível e ficar de olho no resto. Porque é o resto que vai te dizer a resposta. E você já tem anotado aqui a sua cola. Então, se eu aplicar essa dica, então eu tenho isso aqui, esse métodozinho, moçada, tanto para o problema do carimbo, da rotina, certo?
que é essa sequência que se repete, como para a situação de um problema que eu chamo de problema semanal, o problema do calendário. Então, especialmente falando dessa questão, a prova quer saber quem é o elemento, ou seja, qual é a letra que vai estar na posição 2009, que você não pode errar a divisão. Então, a posição dividido pelo número de elementos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não confundi, 8 elementos. Só que o oitavo elemento, o último elemento, sempre eu vou colocar 0, porque está equivalendo aqui ao resto de uma divisão. Daí para frente é você saber fazer divisão, né? A gente parte do princípio que a época dessa da sua vida. Então 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 20, 4. Baixa o próximo elemento, que bem tia Terezinha para vocês. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40, 0. Baixa o próximo elemento, 9. 9 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. E o finalmente, olha aqui, esse é o resto. Isso é a resposta, galera. Então, se você anotou, tá fácil. Quem é que está no 1? Letra M. Então, a alternativa certa é a letra A. Aprenda isso aqui que vai ficar bacana para você. Então, presta bem atenção. Veja que não é um fato raro, não é um fato isolado. Se você observa essa questão aqui, ó, de acordo com a sequência alfanumérica a seguir, assinala a alternativa que apresenta corretamente o termo da posição 129. Aí você começa B, R, A. Então, nessa questão aqui, a banca não foi camarada. Mas você observa que eu tenho Brasil 2019. Terminou o 9, que é o último elemento, ela volta lá para o primeiro, Brasil 2019. E assim sucessivamente. Para você não ter que escrever todas, até chegar na letra que vai estar na posição 129, que é que nós já fazemos, a gente já sabe disso, né? Vamos pegar a rotina ou o carimbo, o que se repete, muito cuidado com isso, o que se repete aqui. Brasil, né, galera? Brasil 2019. Toda a questão do problema do carimbo, você vai pegar a posição que a prova pede, no caso 129, dividir pelo número de elementos que tem este carimbo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dividir isso aqui por 10 e ficar de olho no resto. Se você quiser, já vai numerando o resto. Primeiro o resto, e aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Então agora você vai e divide. 12 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10 para 12, 2. Só mais uma conta. 29 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10, 20. Qual é o resto? Qual é a resposta? Onde é que está o resto 9? Olha aqui. Quem é este elemento que está no resto 9? É 1. Então a resposta, agora cuidado, não é simplesmente reconhecer, porque tem alguma informação a respeito dessa tua resposta. Muito cuidado, chegar até aqui e perder. Então o resto é 1. Pronto, a resposta é 1. Beleza? A resposta é 1 que está aqui nessa posição de resto 9. É o número par? Claro que não. É vogal, muito menos. Consoante, 0. Então a resposta certa, letra E. É o número ímpar. Então, gente, é muito comum isso aí em qualquer banca, tá? Então, nós estamos falando do problema do carimbo, nós estamos falando do problema da sequência repetitiva, ou até quando você percebe que você tem uma rotina de eventos. Então, eu tenho que identificar isso. Vamos para mais uma? Beleza, mais uma questão. Aqui, ó, quando começa a falar de datas e tal, tio Vevé aqui fala para vocês que é o problema do calendário. O que você tem que perceber neste problema do calendário, o método é muito parecido com o método do carimbo lá. Beleza? Muito mesmo. O tipo de resolução e a tua resposta vai encontrar do mesmo jeito. A diferença, primeira,
Como nós estamos falando de um calendário, nós estamos falando de um evento que vai ocorrer ao longo de uma semana. Você lembra que nos dois itens anteriores, o valor que eu dividi depende das etapas do carimbo, ok? Aqui, no caso, como eu estou falando, o problema do calendário, que é de um evento que ocorre ao longo de uma semana, então sempre você vai aqui dividir por 7. Por quê? Porque eu preciso ter essa semana fechada desse evento. Qual é a diferença? Cuidado só para você perceber, a única diferença é a seguinte: se tem um evento que ocorre de maneiras alternadas, ou ele quer saber em dias consecutivos. Então preste atenção aqui a diferença para você. Aqui ele fala o seguinte: o dia 1º de agosto caiu numa segunda-feira. Nesse mesmo ano, o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, foi em que dia? Questões como essa, assim como a outra que a gente estava fazendo, se você quiser responder fazendo e depois contando, beleza. O problema é tempo para isso. Então o que é que eu preciso? Fazer aquele meu carimbo, mas o nosso carimbo é de uma semana. Então eu preciso saber o primeiro dia, ou seja, é o primeiro dia do evento. Então a tua semana não necessariamente começa na segunda. Aqui porque ele está se referindo que o dia 1º de agosto caiu na segunda. Se fosse na quinta, começaria da quinta. Então, o nosso calendário ele vai começar literalmente na segunda-feira. Ok? Segunda-feira. E aí você tem, como são dias consecutivos, você vai lá e coloca terça-feira. Então, vamos colocar aqui segunda, terça, tentar abreviar por causa do espaço aqui, né? Quarta-feira, quinta-feira. Eu preciso de uma semana fechada. Sexta-feira, sábado e finalmente domingo. Então, para a gente fazer um paralelo, são nos dias da semana que você vai fazer aquela contagem do resto. 1, 2, são sempre 7 dias. Lembrando que o último dia do resto lá vai ser sempre o equivalente a 0. Beleza? Pronto, show de bola. Que você deixa preparado que daqui vai sair a tua resposta. Só que agora, o que é que eu tenho que encontrar? Porque eu sei que lá ele pede a posição para eu dividir pelo carimbo. No nosso caso, sempre vai ser 7 quando for esse problema do calendário. Então, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar os meses. O primeiro dia que foi na segunda-feira foi em qual dia e mês? Então, eu coloco aqui, lembrando, que foi em agosto. Ok? Em agosto, no dia 1º de agosto. E esse dia 1º de agosto, né, nós já sabemos aqui, caiu na segunda-feira, por isso nós começamos aqui. E o que ele quer saber é em relação ao dia 12 de outubro. Então, o que é que você precisa? Contar o total de dias. Então, o que você vai dividir aqui é o total de dias que tem do primeiro dia do evento que o anunciado te traz, que é a segunda-feira do dia 1º de agosto, até o dia 12 de outubro. Então, de agosto até outubro, eu vou ter que passar aqui. Primeiro colocar os meses. Setembro, para depois chegar aqui em outubro. E agora o cuidado mesmo crucial. Quantos dias de agosto? Tudo vai depender daqui. Como está falando de 1º de agosto, então, neste caso, o mês de agosto vai estar fechado. Então, outro erro comum é não saber se é 30 ou 31, né? 31 de agosto. Como vai passar por todo o mês de setembro, eu tenho aqui mais 30 dias, beleza? E outubro apenas até o dia que pede no enunciado, que são mais 12 dias. O que, que muda do problema lá do carimbo? Que ele não vai te pedir a posição. Então, a posição que equivale lá são o total de dias que você vai ter. Então, 31 de agosto, porque começa desde o dia 1º, mais 30 dias de setembro, que é o mês todo, e apenas 12 dias de agosto. Que no caso aqui nós vamos ter 30, 60, 73 dias consecutivos. Então, gente, o que muda é isso.
sempre dividido por 7, e o cuidado que vai começar o primeiro dia do calendário de acordo com o primeiro dia do evento. Então agora o resto nós já sabemos, não podemos pensar em errar a divisão. 7 dividido por 7 é 1, 1 vezes 7 é 7, resto 0, baixa 3, não dá para dividir, né, gente? Acrescento 0 e o resto realmente é 3. Certo? 7 vezes 10 dá 70, sobram 3. Então, qual é o dia da semana que está no resto 3? Está aqui, ó. Tu vê como o processo não muda? Então, a resposta é a letra B, quarta-feira. Cuidado ao colocar 30 ou 31. Beleza pura? Vamos nós. Mais uma para fixar isso aí. Em um determinado dia, em determinado ano, o dia 17 de junho, ó, o mês que vai começar na nossa contagem dos dias ali para o cálculo é junho. A partir de qual dia? Dia 17. Cuidado para não contar errado aqui os dias. Que é o aniversário de Bruno, aconteceu em uma segunda. Mais uma coincidência, vai começar na segunda. Se fosse fazer logo aqui esse calendário, deixar logo pronto os 7 dias, seria igualzinho da questão anterior. Mas não se acostume que não é sempre da segunda. Segunda, terça, certo? Então vamos lá. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando esse problema do calendário envolver literalmente quando descobrir em que o fato ocorreu em qual dia, esses de 1 a 7 serão os dias consecutivos. Sempre vão ser 7? São. Sempre será, perdão. Então, 4, 5, 6 e o último dia do calendário, 0. A gente já tem aqui memorizado que é aquela história que eu vou dividir por 7 e o resto vai me dar a resposta aqui. O problema nesse tipo é o valor que tu vai dividir, diferente do calendário que tem a posição, aqui vai ser o equivalente ao total de dias que tem. Então calma lá, vamos pegar agora sim a questão. A questão começa em qual mês? Começa no mês de junho, beleza? Começa no mês de junho. Você já colocou aqui mês de junho, certo? Dia 17 de junho, que aconteceu na segunda. O que me interessa aqui é a partir de qual data de junho? É a partir do dia 17. Gente, se eu estou contando do dia 17, o dia 17 já é o primeiro dia. E qual o total de dias que tem o mês de junho? Eu não posso errar isso. Junho, só para lembrar aqui, ó, ele tem 30 dias. Tem dificuldade, gente? Conta nos dedos, não vai perder a questão por causa disso. Contando do dia 17 até o dia 30, quantos dias nós teremos aí na questão, entendeu? Então, se eu tenho o dia 17, que é o primeiro, ele tem 30 dias, eu preciso acrescer mais 13. Ou seja, em junho, eu vou ter 14 dias. Então, geralmente, a maior quantidade de erros está nesse primeiro mês. Porque até chegar no que ele quer, que é em novembro, os meses vão estar fechados. Existe uma pequena probabilidade de erro, que muita gente faz confusão quando é 30 ou 31. Então, nós vamos aqui, julho tem 31 dias. Preste atenção, a gente está repetindo todo esse processo aqui. Depois ainda tem o mês de agosto. Até chegar no que ele pede é o mês fechado. Então, agosto, mais uma vez, é um mês com 31 dias. Aí tem setembro. Setembro, que tem quantos dias? 30. Ainda tem outubro, que tem quantos dias? 31 de outubro. E finalmente o mês que ele quer, que é o de novembro, certo? Com apenas 7. Por que 7? Porque a data que ele quer saber em qual dia da semana caiu é o dia 7. Então, galera, só isso. Vê que repete bastante. É praticamente um método para 3 situações de problemas. Então, quando eu pegar tudo isso aqui,
é o valor que eu vou dividir por 7. Então, 14 mais 31, ok? Você vai somar tudo isso aí para resolver essa questãozinha. Não pode errar esta conta em hipótese alguma. Então, se você pegar aqui, ó, 30, 60, 90, 120, certo? Então, conta tudo direitinho. 127, 128, 129, 130 com mais 14. A forma que tu vai somar, aí é bem contigo mesmo. Então, você tem um total de 17 de junho, que caiu na segunda, até 7 de novembro, que eu quero saber em que dia caiu, um total de 144 dias. Então, a parte aritmética agora, então 14 dividido por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14, resto 0. Se você baixar, gente, um algarismo lá para continuar a divisão, essa divisão aqui, esse for um valor menor, você para a divisão, acrescenta um 0 aqui e morreu aqui. Qual é o resto? 4. Qual o dia da semana que está aqui no resto 4? Olha aqui quem é. Quinta-feira. Então a resposta é letra C. Tá beleza, moçada? Vou fechar com uma questão muito interessante aqui. Aliás, vou fazer mais duas. Só para você se ligar só nesse detalhe diferente do outro. Só isso. Como nós queremos descobrir que dia da semana caiu uma determinada data, certo? E ele não fala nada do primeiro dia, como nós vimos em duas questões anteriores. Então, os nossos 7 dias, sempre aquela divisãozinha vai ser por 7. Isso não vai mudar. Esse problema do calendário. Neste caso, preste bem atenção. O médico de Joana receitou certo remédio em comprimidos, dizendo que ela deveria tomar um comprimido, dia sim, dia não, até que os 60 comprimidos da caixa terminassem. Então, se Joana tomou o seu primeiro comprimido numa terça-feira, então ela começou aqui, tomou o comprimido 1 numa terça. Então, o segundo comprimido não é na quarta. Então, é isso que eu tenho que estar ligado. Então, não são dias consecutivos. Então, tudo depende deste enunciado. Então, quando eu for fazer essa sequência do calendário aqui, nesta questão, para começar, vai ser numa terça, independente de ser consecutiva ou não. E aí você, como candidato, você tem que analisar o que a questão quer. E tem dois fatos, o dia que ela toma e o dia que ela não toma. Então, até isso eu tenho que estar ligado. Porque o meu calendário tem que ser esses 7 dias de acordo com o que ele pede. Então, ele está falando aqui, ó, se ela tomou o seu primeiro comprimido numa terça, esse aqui, 7, são os 7 primeiros dias que ela tomou o comprimido, tá, galera? E se ele dissesse os 7 dias, né, que ela não tomou, então seria não a quarta, o primeiro. Então, se é terça e é dia sim, não só interessa o que ela tomou. Então, o primeiro foi na terça, o segundo não foi na quarta, né? Então, o segundo foi na quinta, entendeu? Aí depois pula sexta e toma sábado. Depois pula o que? O domingo, toma segunda. Beleza? Depois pula terça e toma quarta. Mesma coisa os 7 dias. A gente está alternando por causa do enunciado. Se ele tomou quarta, não pode ser quinta. Então, o próximo vai ser que dia? Sexta. Se você olhar, vamos lá. Pula sábado, vai tomar quando agora? Domingo. Se ele pular o domingo aí pula segunda e volta para terça. Então, aqui eu tenho meus 7. Perceberam aí? O mesmo problema do calendário. E aqui eu não preciso me preocupar com quantos dias, porque ele diz aqui como se fosse a história da posição, que é exatamente o 60. Então, galera, é só isso. 60 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. O dedo duro é sempre o resto. Qual o dia da semana que caiu no resto? 4. Segunda-feira, letra A. Beleza, gente? Tá vendo aí? Se liguem bem nessas informações aí para vocês. Tá tranquilo? Dá para fazer, não dá? Pronto, show de bola. Vou dar mais um brinde para vocês. Eu tinha uma dificuldadezinha um pouquinho maior, mas que para vocês não vai ter, certo? Então vamos nós.
Prestem bem atenção em tudo que acontece nessa questão. Após ser acidente, Fernando precisou fazer fisioterapia durante 1 ano. O médico determinou, então, o seguinte programa: 1 hora de fisioterapia diária durante 4 dias consecutivos. Então, fisioterapia, 4 dias seguidos. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, fisioterapia. E, no dia subsequente, avaliação. Então, olha o evento. Como na questão anterior do comprimido, tinham 2 eventos. Um dia tomava o comprimido, outro evento, no outro dia não tomava. Aqui existem 2 eventos, fisioterapia e avaliação. Fisioterapia nos 4 primeiros dias, avaliação no 5º, e assim sucessivamente. Tá vendo aí? Sempre isso. A seguir, mais 4 fisioterapia com avaliação no dia subsequente. E assim por diante, sem pular nenhum dia. Certinho? Beleza? Fernando iniciou a fisioterapia, fisioterapia, que é este evento que ocorre durante 4 dias consecutivos. Então ele começou a fisioterapia em uma segunda. A questão foi camarada. E consequentemente fez a primeira avaliação na sexta. Dia 1 da fisioterapia, então dia 1 da fisioterapia, segunda. Dia 1 da avaliação, sexta. Eu tenho que saber qual é o dia 1. Beleza? Como? Para quê? Para saber isso aqui. Ó. O que ele quer? A 52ª avaliação. Então, seu calendário de 7 dias, sempre a história por 7. O seu calendário de 7 dias é em relação à avaliação. Então, eu vou ter que lembrar que a avaliação começa numa sexta. Certo? Sexta-feira. Que dia, hein? Dia 1. Sempre 7. Então, eu preciso saber apenas as 7 primeiras avaliações. Lembrando que só acontece a avaliação, aí depois 4 fisioterapias. Só você contar na hora da tua prova, gente, conta nos dedos. Ó. Se ele faz a avaliação na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, fisioterapia. Então, quando é a próxima avaliação, quarta-feira. Conte literalmente. Fez a segunda avaliação na quarta, a terceira só vai ser depois de 4 dias. Depois de 4 dias. Então, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando é que vai ser a próxima? Segunda-feira. Aqui ocorrerá a terceira avaliação. E assim até fecharmos sempre 7 dias. 7 primeiras avaliações ou 7 primeiros fisioterapias, depende do que ele pedir. Beleza. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A próxima será sábado. Já estamos na quarta, preciso de 7. Sempre 7 é o problema do calendário. Passa domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira será a quinta. Opa, só faltam 2. Sexta, sábado, domingo, segunda. Então a próxima, terça. Certinho? A sexta avaliação. E a última, para fechar a primeira semana de avaliações, quarta, quinta, sexta, sábado. Então a última será domingo. Você pode olhar que não repete nenhum dia. Se você fosse contar daqui para frente, iria repetir. E sempre a última, 0 para combinar com o resto, né? Beleza? Então, nesse caso, diferentemente do problema lá, que ele só quer saber o dia da semana, a partir de uma determinada data, aqui ele te fala o valor que ele quer. Eu não vou fazer aquela contagem dos dias mês a mês. Então, ele quer a 52ª avaliação. Então, eu vou aqui, 52 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Resto 3. Qual dia da semana que representa o resto 3? Segunda-feira, letra A. Beleza, Belém? Show de bola, dica do Vevé para vocês. Certo? A gente está trabalhando muito agora nesse momento para Guarda Metropolitana, Guarda Municipal de Fortaleza, perdão. Mas serve para qualquer questão de qualquer banca.
Beleza? Tamo junto. Estuda bem, galera. Tá aí para vocês mais um brinde do Vevé para vocês.